Olá, seja bem-vindo ao dia 149 da nossa jornada de leitura bíblica. Mostra-nos o Pai. Estamos no livro de Neemias. Para hoje são os capítulos 2, 3 e 4 do livro de Neemias. E também o Salmo 78, versos de 56 a 72. O que eu quero conversar com vocês aqui está no capítulo 2 de Neemias, né? Então, como eu falei no áudio anterior, Neemias e Esdras eram um livro só, que eles estão ali no mesmo tempo, no mesmo momento. E aqui, só é importante ressaltar no capítulo 1, Neemias ali, orando ao Senhor antes, né, que qualquer coisa pudesse acontecer, ele estava ali, capítulo 1, verso 8, fazendo o seguinte, orando a Deus, e ele falou: Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo, se fores infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Então, Neemias ora a Deus, usando as próprias palavras, usando as escrituras, falando: Senhor, eu estou agindo conforme essa palavra, porque o Senhor disse que se a gente começar a obedecer, colocar em prática, por mais distante que estejamos de ti, o Senhor nos traz de volta para o lugar da tua habitação. Este é o único caminho e, com a graça de Jesus, nós conseguimos andar neste caminho de obediência, neste lugar de nos levar de volta para a casa do Pai, onde o Senhor estabelece o nome dele. Jesus não nos leva para longe do Senhor, ou seja, Jesus não morreu na cruz, não ressuscitou para você viver a sua vida como você acha que tem que viver. Não. Jesus veio para que a gente volte para este lugar onde o Senhor escolheu para estabelecer o nome dele, um lugar de intimidade com o Senhor. E no capítulo 2 nós lemos: No mês de Nição, 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: Por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo eu disse ao rei: Que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: O que você gostaria de pedir? Então orei a Deus dos céus e respondi ao rei: Se for do agrado do rei, se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me: Quanto tempo levará a viagem e quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. A seguir acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governantes do Transeufrates para que me deixem passar até chegar a Judá, e também uma carta para Zaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas, ousado, para as portas da cidade, da cidadela que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a resistência que irei ocupar, ou para a residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Com isso, fui aos governantes do Transeufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Sambalate, Oronita e Tobias, oficial amonita, ficaram muito irritados quando via que havia gente interessada no bem dos israelitas. Então, assim, ele conseguiu, com muita ousadia, o favor do rei, porque, lembre-se, tudo que Neemias fez, a gente começou lendo que ele estava orando a Deus. E na oração que ele fez a Deus, ele se lembrou da própria palavra de Deus. Ele falou: Senhor, eu vou andar nesta palavra, porque a tua palavra diz que se obedecermos os teus mandamentos, se nos arrependermos e, e andar nos teus mandamentos, o Senhor nos trará de volta para o teu lugar de habitação. E foi mediante essa oração que ele foi tomando os próximos passos.
E ali o rei viu e pergunta: "O que que você quer?". Ele ora a Deus e na hora que ele ora já vem: "Ah, rei, eu preciso disso, disso, disso e disso". E o rei com a graça de Deus concedeu o que ele estava pedindo. Mas termina falando o quê? Muita gente, né, ficaram irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Sempre vai ter algum Sempre vai ter um irritado por causa da sua vida com Deus, sempre. Você não vai agradar a todos e não tem que agradar mesmo. É impossível ter uma vida onde a gente fique de boas, assim, sem ninguém estar implicando com a gente. Mas que isso não afete as suas emoções, que isso não paralise a obra que você se propôs a fazer para o Senhor. Verso 11: Quando cheguei a Jerusalém, e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele em que eu estava montado. Então veja, ele andava com algumas pessoas, as pessoas estavam na mesma missão com ele, mas ele tinha um lugar de secreto com Deus, onde ele não havia contado a ninguém o que Deus havia posto no coração dele. Tem coisas que você tem que guardar só para você e Deus e ponto. Tem, né, uns memes que fala assim: "Ai, quer que alguma coisa dê certo? Não conte para ninguém". Não é sobre isso. "Ai, só foi eu contar para os outros, começou a dar errado". Não é sobre isso. É sobre secreto, tem coisas que Deus coloca no seu coração, que é para você seguir nessa direção sem contar nada para ninguém, ainda que outras pessoas andem com você, andem do seu lado e até mesmo tá na mesma missão que você. Tem coisas que Deus coloca no seu coração que você não tem que contar. Muitas das tragédias acontecem nisso, que sai falando para um e para outro, porque era o seu secreto com o Senhor. Deus não mandou você contar para ninguém. Deus colocou no seu coração para você fazer, não para você sair contando para todo mundo, procurando aí quem possa colaborar. Não é sobre isso. Então, Neemias seguiu nesse caminho. De noite saí pela porta do vale na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado e suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso subi o vale ainda de noite, examinando o muro. Finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam onde eu tinha ido e o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Então eu lhes disse: Vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruína e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei havia me dito. Me responderam: sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Quando, porém, Sambalate, o Horonita, Tobias, o oficial amonita, Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: O que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eu lhes respondi: O Deus do céu fará com que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas no que lhes diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém, e em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Ponto. Amo Neemias. Gente, pensa. Não, amo Esdras e amo Neemias. Eu não sei quem eu amo mais. Se eu amo mais Neemias ou se eu amo Esdras ou Neemias. Cara, Neemias, ele é muito audacioso, muito corajoso. É um homem que diante de Deus tem um coração quebrantado, se prostra, se humilha. Mas quando está diante do inimigo, desse povo ali que queria atrapalhar tudo, ele é firme, ele é forte, ele é corajoso, ele é destemido. Precisamos de mais homens assim. Gente, ô Senhor, preciso conhecer um homem desses. Tá difícil, não tá difícil não, tá fácil.
né, que a palavra tem poder, falar tá fácil. Porque assim, hoje em dia são tantos homens molengas, né, que tá, né, cadê esse homem que na presença do Senhor é quebrantado, se humilha, chora, rasga o coração e né, diante do rei tem humildade, sabe falar, sabe conquistar as coisas, na no direcionamento de Deus, e quando tá aqui, ó, diante do coisa ruim, consegue falar: "Não, não, 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 você não tem parte com isso não. Você tá aqui, tá enchendo o saco por quê? Você sabe quem é Deus?", né, e eu amo que ele fala assim: "Olha, vocês não o que a gente vai fazer aqui, nós estamos fazendo como povo de Deus, você não tem nada com isso". Sabe qual que é o problema da igreja hoje em dia? É que a igreja não faz nada, fala: "Ai, que fulano vai achar? Ai, a gente tem que colaborar com os gays, a gente tem que, com o movimento LGBT, ai, tá tudo bem. Ai, tá tudo bem meu filho ser rebelde. Ai, vamos, né, coitado das crianças". Não, criança precisa de disciplina. Criança precisa saber que ela tem limites. Então tem coisa, tem que falar para as pessoas que não têm o Senhor. Fala assim: "Você não tem nada a ver com isso. Nós vamos fazer, nós somos o povo de Deus. Jerusalém nos pertence, é do povo de Deus, é do povo de Israel. Nós vamos reconstruir, porque é nosso. Foi dado a nós, foi confiado a nós". O problema da igreja é quando começa a olhar para o mundo, que não tem os princípios, os valores de Deus, e começa a falar assim: "Ah, eu não posso fazer isso que eu vou ofender ciclano. Não posso falar tal coisa que vai ofender fulano". Tá indo contra? Tá indo contra? Sai fora, meu. Nós não podemos. Nós temos que nos posicionar falando assim: "É o seguinte, você não sabe, não lhe devo satisfações. Estou agindo, estou fazendo conforme as normas e princípios do meu Deus. Tô nem aí se você acha, né? Ai, o que que as mulheres vão achar, né, se eu falar que eu sou submissa ao meu marido?". Ela não tem que achar nada. Ela não tem Deus. O que ela tá falando? Ah, quer me ver irritada quando alguém quer me ver irritada quando alguém fala assim: "Ai, não sei o quê". Você tem vida com Deus? Não. Você é crente? Não. Então o que você está se metendo? Não entendi. Ai, nossa, nada a ver casar virgem, não sei o quê. Você pertence a Deus? Você segue uma aí tem isso, né, os crentes de hoje em dia: "Ah, eu sou crente também", não é não? "Ah, mas não é meu". Aí você tem que saber falar também, distinguir quem é lobo de cordeiro. Fala: "Ué, não. Ué, você segue, você serve a este Deus, o Deus de Israel? Você serve?". "Não". Falei: "Então, fica quietinho, fica quietinho para eu gostar de você". Então, que sejamos ousados como Neemias. O Deus dos céus, fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução. Mas, no que lhes diz respeito, ou se o que diz respeito a você, o que você acha ou deixa de achar, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém. Você não tem parte nem direito legal com o meu rei, com o meu pai, com o meu Senhor. Você não tem nada a ver com isso. "Ai, mas não tem que evangelizar?". Se a pessoa quiser, ela que se arrependa dos seus pecados, aí sim a gente conversa. Mas não vem boicotar não meu relacionamento com o Senhor. Não vem falar não que o meu relacionamento com Deus é que está errado. Não vem não se meter na reconstrução do meu templo, do templo do Senhor na minha vida, não é meu, é do Senhor na minha vida. Você tem que saber distinguir, você tem que colocar um basta. Vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém e em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Quando você olha para o mundo e começa a achar que o mundo está certo de ditar regras, aí que as coisas estão ruins mesmo na sua vida. Esses dias, eu tenho pensado muito sobre isso, sobre o quanto a igreja está contaminada, né, eu já falei aqui algumas vezes, mas contaminada com essa psicologia barata. Foi contaminada, é essa palavra, não tem outra palavra para usar. Se você é psicólogo, crente, ouvindo isso, que o Senhor te revele, assim como ele revelou ao meu coração, o quanto a igreja está contaminada.
com princípios mundanos, por causa da psicologia que entrou na igreja e assumiu este lugar de aconselhamento, sem Bíblia. Eu conheço muitos terapeutas que se posicionam como cristãos e têm uma intenção, têm vida com o Senhor, tem tudo isso. Mas, porque um dia fizeram um juramento, quando tiveram lá, né, o seu certificado, não sei o quê, fizeram um juramento, né, de ser laico, elas não podem, dentro do consultório, falar livremente do Senhor, ministrar a Bíblia. E muitos deles não têm a Bíblia. É cheio de conhecimento, de filosofia gospel, mas não tem a Bíblia no coração. E é muito triste. É muito triste. Porque a igreja está contaminada. Então, assim, a igreja abriu as portas e vai falar assim: não, é aqui, vem nos ensinar como a gente tem que se relacionar uns com os outros. Foi pegar a sabedoria lá de Freud, não sei no que ele era sábio, foi pegar a sabedoria, sei lá mais de quem, do filósofo foi pegar filosofias mundanas e falar assim: tá, vem aqui nos ensinar como que a gente tem que se relacionar, vem aqui nos ensinar como que a gente trata dos nossos traumas, vem aqui nos ensinar como que a gente supera a tristeza. A igreja está contaminada com isso, se tornou uma maldição no nosso meio. Contaminados por essa psicologia que nos mostra como a gente tem que lidar com as nossas emoções. Quando a gente deveria ter feito como Neemias, falar assim, não, aqui não. Aqui você não entra. Por quê? Porque eu tenho um Deus que me ensina a lidar com as minhas dores emocionais. Eu tenho um Deus que me cura todos os meus traumas emocionais. É isso, é por isso que está tão perdido. Porque um dia nós olhamos para o mundo e falamos assim: vocês têm que nos ensinar a lidar com isso. Por quê? Porque em algum momento na história recente, a Bíblia deixou de ser o suficiente para nos ensinar a lidar com isso. Então, nesse tempo, que o Senhor levante mais Neemias falando: aqui não, você não tem nada a ver com isso. Nós sabemos sim lidar com as nossas dores. Sabemos lidar com as nossas emoções porque temos um Deus que cuida de nós e nos cura de todos os males. Amém? Que você tenha discernimento para entender aonde você deixou entrar na sua vida e se posicione falando: não mais. Vocês não têm nada a ver com isso. Eu sou serva do Senhor e é Ele que vai me mostrar o que eu tenho que fazer. Ele vai fazer com que eu seja bem-sucedido nisso, porque eu sou serva dele. Amém? Perdoa-nos, Senhor, Pai amado, Pai querido, te amamos tanto, Senhor. Nos perdoa porque temos buscado sabedoria em qualquer lugar, menos em ti. Perdoa-nos, Senhor, porque temos andado em círculos por causa da nossa própria rebeldia. Perdoa-nos, Senhor, porque não sabemos mais aonde ir, nem a quem recorrer, mas sabemos de uma coisa, que podemos encontrar o Senhor na nossa dor e encontrar em ti a libertação que precisamos. Abençoa, Senhor, a nossa busca. Responde-nos, Senhor, com teu temor, com a tua alegria. É isso que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém.